Seja muito bem-vindo a mais um quadro Palavra de Especialista do blog industrial da Nomos. Eu sou a Rafaela Barreto e aqui com a gente está o Odair Andrade, que é um profissional de RH com mais de 30 anos de experiência. E aqui nesse vídeo ele vai falar um pouco para a gente sobre como é a atuação do profissional de RH dentro da indústria na atualidade e também sobre como é a função do coordenador de RH. Odair, seja muito bem-vindo. Obrigado. Odair, queria que você iniciasse comentando para a gente quais são as principais responsabilidades e funções de um profissional de RH dentro da indústria atualmente. Olha, atualmente, o RH ele tem que ser esse parceiro de negócios cada vez mais próximo da empresa. Ele tem que realmente viver o negócio, né? Ou seja, aquele RH formal fazia, que admite, que treina, enfim, cuida do colaborador aqui dentro, e ele hoje ele vai um pouco além, né? Nós estamos dizendo aí de uma parceria mesmo junto à empresa, buscar a viabilidade do negócio, né? Acho que esse é o grande desafio do RH aí para todas as áreas da empresa hoje. E pegando esse gancho dos desafios, quais são os desafios que estão dentro dessa responsabilidade que você comentou, que é assegurar aí a viabilidade do negócio? Quais são os pontos de desafio no dia a dia que hoje o profissional de RH encontra? Olha, falando de atualidade, né? Acho que hoje um dos grandes desafios de todos os profissionais de RH é a questão da mão de obra, né? Trazer a mão de obra, manter, contratar, reter, treinar e reter, né? É trazer o profissional certo, conseguir reter esse profissional dentro da organização. Acho que é um só. Se eu fosse elencar entre os pontos, esse seria o ponto mais relevante hoje e mais desafiador para o RH. Um mercado onde falta mão de obra especializada, então existe uma grande dificuldade nesse sentido para o RH. E quais seriam, na sua visão, as principais iniciativas que o RH pode colocar em prática em busca dessa retenção do bom colaborador? Olha, eu acho que o RH ele tem que trabalhar principalmente a clima organizacional, né? Se o RH consegue trabalhar bem esse clima, receber bem o colaborador, acompanhar ele na sua chegada, eu acho que esse é o ponto principal, né? Desde a chegada até, enfim, o RH tem que fazer parte constante da vida do colaborador dentro da empresa, desde a sua chegada até, enfim, ele tem que ser um parceiro diário do colaborador aqui dentro. Se você não é bem recebido, você tende a não ficar e não prosperar dentro da empresa. Então, você acredita que seria correto a gente afirmar que, ainda que a empresa possa oferecer benefícios, plano de carreira ou outros pontos ali para o dia a dia do colaborador, o clima organizacional é um ponto crucial para fazer essa pessoa permanecer a longa data na empresa, correto? Porque se você não tem um bom clima, é, o resto que você falou aí, né, questão de salário, benefícios, isso todos os concorrentes de mão de obra têm, a maioria deles, né? Agora, o clima, se sentir bem, né? O colaborador ele acordar de manhã e sentir vontade de vir para a empresa. E, assim, por se sentir bem aqui, isso é um lugar que ele gosta de vir para trabalhar, né? Esse é o ponto principal, eu acho, que está acima de qualquer outro benefício ou salário. Odair, quando a gente fala de recursos humanos, gestão de pessoas, as atividades que estão envolvidas nessa função, elas às vezes podem parecer um pouco abstratas para quem não é da área. E aí eu queria que você comentasse um pouco mais quais são as atividades que fazem parte do dia a dia de um coordenador de RH, por exemplo. Olha, como eu falei no início aí, né? O RH ele tem, lógico, na figura do coordenador, ele tem que estar presente nos movimentos que acontecem dentro da empresa, né? Isso se faz necessário para que ele acompanhe o que está acontecendo e ofereça soluções para isso, né? Soluções aí de todos né? Vamos falar de todas as linhas que vêm, que demandam o RH, né?
desde necessidades pontuais do setor, como coletivas, individuais, isso tem que ser tratado, isso tem que fazer parte do dia a dia do coordenador de RH. E senão você não... para se fazer a diferença, né? Para você estar ali junto com o negócio e fazer o negócio prosperar, isso é crucial. Você tem que estar junto com a gestão, junto com a liderança. Esse é o ponto principal, entendendo as necessidades de cada um. Sim. Odair, hoje em dia, aliás, não hoje em dia, mas de maneira geral, o segmento de indústria costuma atuar com equipes muito enxutas na área de RH. E aí, muitas vezes, esses profissionais eles se envolvem com subdepartamentos, como o departamento pessoal, recrutamento e seleção, a parte de gestão interna de pessoas. Como você vê essa questão? Realmente, as equipes são enxutas, né? Na verdade, não só o RH, mas eu vejo, assim, hoje você tem aí praticamente todas as áreas de suporte, né? São áreas que trabalham de forma bem enxuta mesmo. Falando especificamente do RH, né? Você acaba que precisa buscar apoio de consultorias, né? Especializadas para você colocar em prática algumas das ações que são extremamente importantes para o negócio. E cada vez mais trabalhar com profissionais generalistas na sua equipe, né? Precisa de pessoas generalistas que possam realmente atender e, lógico, algumas demandas a gente trabalha também com parceiros externos. Você pode citar quais são essas possibilidades de contratar os parceiros externos? Quais tipos de serviços hoje em dia é possível de ser terceirizado? Olha, tem várias etapas que eu acho que podem ser terceirizadas. Lógico, quando a gente fala terceirizar, o RH está acompanhando pontualmente cada ação, né? Mas dentro da parte de recrutamento estratégico, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários. Então, você utiliza suporte de consultorias para te auxiliar no processo, e lógico, quem vai manter é a sua equipe. Mas esses são alguns exemplos de situações em que você pode e deve recorrer a profissionais especialistas para te ajudar. E dentro da rotina de um coordenador de RH, queria que você citasse como é um dia do seu trabalho. Quando você chega na indústria, quais são as primeiras atividades que você faz? O que geralmente você verifica primeiro? Conta pra gente, por favor, como é um dia de trabalho seu. Olha, a rotina, quando você chega na empresa, você já normalmente se depara com algumas pendências, né? Que precisam ser resolvidas de forma mais imediata, principalmente na indústria, né? A indústria, ela trabalha 24 horas e mesmo em casa, a gente às vezes você não para, apesar de não estar aqui, mas chegando aqui é verificar primeiro as pendências que são é, importantes, que aguardam algum tipo de decisão, alguma tomada de decisão, né? Fazer reuniões rápidas com as equipes que estão ligadas ao departamento, RH, segurança do trabalho, enfim. E a partir daí existe é complicado falar da rotina, né? Porque a gente é muito demandado, né? Por exemplo, eu recebo muitas pessoas aqui o dia todo na minha sala para tratar de diversos assuntos, né? Principalmente assuntos de dificuldades entre colaborador e gestor, enfim, algumas tratativas que fogem à regra do que é comum a gente estar utilizando, enfim, tentar, do início ao fim, você tentando viabilizar as coisas, né? Viabilizar uma situação ali para que aquela determinada área não pare, buscar um recurso para que outra entre com uma operação um pouco diferente. Então, o dia ele consiste é difícil eu planejar esse dia, mas da chegada ao final é uma tratativa muito voltada para isso, né? Para alocar recursos aonde precisa. E na sua visão, quais são as principais habilidades ou competências que um profissional de RH precisa ter hoje em dia para fazer um bom trabalho? Olha, né? Tem que ser muito resiliente profissional de RH. Tem um relacionamento interpessoal muito bom, né? Porque você lida com diversas pessoas,
cada uma do seu jeito, né? Entender, ter empatia, principalmente, se colocar no lugar do outro, entender o problema do outro, né? Não julgar, porque com isso você consegue fazer parte da solução, né? Ser um bom ouvinte. A gente tem que ouvir muito, às vezes falar menos, ouvir mais, porque quando você dá a chance da pessoa falar, você aprende com a situação e consegue buscar uma melhor solução para aquele assunto, né? Então, são alguns pontos que eu acho que são imprescindíveis para um coordenador de RH e para uma área de RH também, né? Odair, o trabalho do RH, ele, claro que pode estar envolvido também com determinadas metas, objetivos da empresa e também próprios do setor, mas muitas vezes ele acaba sendo um trabalho que está ali ligado a outros setores da empresa e que não necessariamente isso faz parecer que é um trabalho específico do RH, digamos assim. E aí a minha pergunta para você é: como saber que o RH está fazendo um bom trabalho na empresa? Boa pergunta, hein? Realmente, principalmente nos dias atuais, né? Assim, as demandas, as necessidades cresceram, né? Demais. Então, é, o RH ele se faz presente e cada vez mais, às vezes, se mistura um pouco, né? Hoje foram inseridas nas empresas várias questões de, vou dar um exemplo aí, ESG, que é uma coisa que está bem forte em todas as empresas, e o RH ele faz parte de todo esse processo, né? Então, hoje existem na empresa vários grupos, né? E o que eu costumo dizer para a minha equipe, a gente tem que estar inserido nesses grupos, né? Então, o coordenador não vai estar inserido, mas a equipe precisa estar inserida nesses grupos que hoje fazem parte do nosso processo. Isso, eu estou falando de várias áreas, e acho que é importante isso, né? O RH se fazer presente em todos esses grupos e também fazer parte das decisões que ocorrem dentro desses grupos. E caso contrário, realmente as coisas vão começar a ser feitas e ninguém percebe que o RH está ali, fazendo parte naquela tomada de decisão. Odair, você acredita que é igual ou é diferente trabalhar no RH de uma indústria ou em relação a outros segmentos de empresas? Olha, eu sempre trabalhei na indústria, mas eu tenho certeza que é diferente, sim. É um formato diferente, né? Eu citei agora há pouco um outro comentário, a empresa, a indústria, normalmente se trabalha 24 horas, são demandas muito diferentes, pontuais, né? Decisões rápidas que você precisa tomar. Então, eu considero sim, né? Tenho parceiros de RH de outros segmentos e lógico que algumas questões são iguais, mas na tratativa diária do operacional tem bastante diferença em relação à indústria, seja ela para o comércio ou qualquer outro segmento que você venha a usar de comparativo. Odair, eu, em nome de toda a equipe do Blog Industrial da Nomus, queremos agradecer a sua participação aqui no quadro Palavra de Especialista. Foi muito bom ter a sua visão e um pouco da sua experiência sobre a atuação do coordenador de RH na indústria. Muito obrigada. Se você gostou do material que acabou de assistir, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, também curtir esse vídeo e deixar aqui os seus comentários. Até o próximo Palavra de Especialista.